Esse início de trabalho, eu sou muito grato assim a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe tem muita importância. Então, o nosso trabalho vai fluindo devido à importância de cada elemento da equipe. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o sexo fraco. Tem muita importância quando uma pessoa faz uma pesquisa. A primeira coisa que ela tem que observar é que normalmente a base da pesquisa feita está sempre errada. Porque se nós recebemos os conceitos através dos milênios e nós não fomos verificando por que aquele conceito está sendo transmitido, ou porque a gente vai percebendo e vai aceitando os conceitos transmitidos e continua propagando os conceitos. O sexo fraco está sempre relacionado assim, como se a parte feminina fosse mais frágil do que o homem. É muito importante a gente saber que a centelha espiritual, com a saída dela para o desenvolvimento da parte espiritual, tornando-se ser humano, ela então foi definida, a parte feminina, a parte masculina, positivo, o negativo. E é muito importante lembrar assim que a cruz da criação, ela tem os 4 braços iguais. A parte horizontal, ela está relacionada à parte feminina. E a parte vertical está relacionada ao positivo, ao masculino. Então a cruz da criação, ela é esse equilíbrio. E cada pessoa tem que lembrar assim, que quando o homem vê a mulher, isso quase todos têm vontade de proteger a mulher. Isso porque a mulher ela tem a parte enteal superior ligada à feminilidade. Então é uma parte mais sublime. Quase todos os homens têm vontade de proteger aquela parte. E é bem importante quando a mulher se encontra ligada à luz. E são poucos homens que não têm esta qualidade de querer proteger a mulher. Quando fala que é o sexo fraco, precisa de fazer esse trabalho dentro, de ir verificando que a mulher ela é tão forte quanto o homem. Evidentemente que o homem não tem essa parte de ligação superior, justamente porque ele se encontra mais voltado para a parte grosseira, na matéria grosseira, para as atividades, para os afazeres, e a mulher se encontra mais ligada a essa parte superior. As mulheres que resolveram fazer esportes ou serem induzidas para atividades masculinas, elas perderam essa ligação foi rompida. E é somente através dessa ligação que é possível trazer filhos para a matéria grosseira. E muitas procuram trazer filhos e muitos não conseguem possibilitar que esse filho venha para a matéria grosseira, porque faltou esta parte, possibilitando assim terem filhos. Então, o cuidado que cada mulher precisa de ter é ela mesma ir observando se a vida dela está de acordo com o propósito da feminilidade. E é bem importante cada um perceber assim o tipo de trabalho. Então, muitas vezes as mulheres apresentam assim uma disposição e elas são induzidas ou elas mesmas querem ter trabalhos que competem aos homens. Isso vai possibilitar que elas rompem esta ligação. Se cada mulher ficasse no grau dela de feminina, ela então teria esta condição superior. Hoje, essa ligação com a parte superior da feminilidade encontra-se rompida com quase todas as mulheres. Então é muito comum assim mulheres estarem executando trabalhos que até então era destinado aos homens. E é bem interessante porque já foi provado assim que elas executam muito bem o trabalho que são destinados aos homens, mas normalmente também elas não são valorizadas.
elas procuram querer equiparar aos homens e com isso elas têm que descer degrau. E também elas não são valorizadas e isso fica bem claro assim na parte da remuneração. Elas executam as funções com mais perfeição, mas em contrapartida também elas não têm o valor financeiro daquela função que elas estão executando. Então as referências que falam assim que precisam para ajudar na manutenção do lar, essa referência é bem entorpecedora, porque se ficassem no grau em que elas se encontrassem, que elas se encontrariam numa condição superior, então tem aquela condição muito importante de aproveitar bem aquilo que tem. Então a nossa vida ela vem sendo assim degradada através dos milênios e nós continuamos degradando-a. E só de degradar a mulher e ela aceitar a degradação, toda uma sociedade vai entrando nesse processo. Um processo de degradação atua rapidamente na matéria fina. O acontecimento na matéria grosseira pode levar algumas décadas ou algumas gerações. Então nós vemos assim povos que utilizam da mulher, no caso, para o serviço militar. Esse povo vai entrar num processo de decadência, num período de algumas décadas, de algumas gerações, justamente porque o mais importante, que seria a parte feminina, de fazer a ligação com a parte superior, essa parte foi degradada. E com a degradação da parte feminina da mulher, a degradação do povo. Isso a gente vê assim com filhos que apresentam pouca saúde, porque a ligação com o enteal não foi feita conforme precisaria ter sido. E é bem interessante, porque com a doença vai apresentando assim a diminuição da qualidade da espécie. Então o trabalho que cada um precisa de ter é com ele mesmo. E é bem importante, porque num relacionamento, quando a mulher encontra-se num processo de decadência, de masculinização, ocupando o lugar do homem, então naquela moradia ela tem que entrar com o recurso para poder fazer a manutenção daquela moradia. E normalmente arrumam companheiros com recursos pequenos e que muitas vezes não trabalham, justamente porque ele encontra-se num processo decadente. Então ele, para conviver com uma mulher que se encontra decadente, então ele também entra no processo decadente. Então a nossa vida ela é bem interessante, porque quando falam assim que os iguais se atraem, atraem também nesta condição de conviver com decadentes. Para a nossa vida isso é muito ruim. A pessoa vai tendo a decadência e se acontecer naquele lar ter filhos, entra filhos decadentes, que entra naquela condição somente de aproveitar do recurso financeiro que existe naquela moradia. E se naquela moradia não tiver recurso financeiro suficiente, então entra num processo de sempre fazendo dos seus tutores escravos, sempre exigir mais, além daquilo que seria possível. Então aquela condição muito importante de evoluir, de ser feliz, de poder ter aquela alegria de voltar para a moradia, isso não existe. Justamente porque a mulher se encontra nesse processo que através dessa palavra, o sexo fraco, não fizemos um trabalho de verificando que essa expressão é justamente porque torna-se mais cômodo em vez de fazer um trabalho de pesquisa, de ver quando surgiu esta expressão. Então nós temos que fazer um trabalho assim de verificando que há milhares de anos foram surgindo esta condição, de achar assim que a mulher precisa de ter um companheiro e ela, para ter o companheiro, ela não faz também uma seleção do companheiro.
Então o processo de decadência vem acontecendo em todos os povos. Isso é uma coisa assim que é bem sério para todos nós, porque nós vamos vivendo e aceitando. O sexo fraco. É muito importante assim, cada um fazer uma observação que a mulher é tão forte quanto o homem. Evidentemente que não é na condição física, porque o homem necessita de um trabalho e ele necessita de um corpo resistente para ter aquelas funções. Mas a condição do corpo físico é tão forte quanto a do homem. A gente vai observando assim que a resistência da mulher, que normalmente ela trabalha mais do que o homem, e também apresenta um acabamento melhor no trabalho que é da responsabilidade dela, que é um trabalho delicado. E esta condição, cada um precisa de lembrar assim, que a condição do sexo fraco vem de uma acomodação. Não fazemos um trabalho de pesquisa de ir verificando de onde surgiu esse termo. O que acontece é que a mulher tem esta condição superior de fazer uma ligação com o enteal, possibilita assim a ligação, possibilitando a vinda de filhos. E devido a esta condição superior, então cada homem que apresenta um equilíbrio tem vontade de proteger a mulher, proteger esta parte delicada que ela tem dentro dela, da condição superior que o Criador colocou dentro dela de fazer a ligação. Então são poucos homens que não sentem isso durante a vida, de querer proteger a mulher. Mas à medida em que a mulher vai masculinizando com os trajes, com os costumes, com as profissões, ela também perde esta ligação. É ela mesma que perde a ligação por aceitação, acomodação, de não perceber que tipos de esportes que fizerem, que fazem, vai masculinizando, tipos de profissão, e que os homens vão aproveitando também dessa decadência para tirar proveitos, para serem convenientes. Então a degradação vai acontecendo. Sexo fraco é um entorpecimento, então cada um teria que lembrar assim, que a vontade de proteger a mulher é de proteger uma condição superior que existe dentro dela. E que quando ela pratica esporte ou quando ela vai masculinizando nos trajes, na falta de cuidado, então ela vai perdendo esta ligação. Com isso, muitas não têm filhos, e muitas vezes trazem filhos doentes, justamente porque quando essa ligação apresenta defeito devido aos costumes, então não tem possibilidade de trazer filhos com saúde. Então, esse hábito assim que a gente tem de ir repetindo as coisas, cada um tem que ter uma responsabilidade. Então nós vemos assim que através dos anos vem acontecendo. E hoje a gente vê acontecendo muito mais ainda. Então julga-se que a mulher pode fazer qualquer coisa e que também muitas trabalham para encontrar-se com o mesmo direito dos homens. Se elas fazem esse trabalho, é porque elas se encontram decadentes. Se anteriormente existia aquela vontade de considerá-las, de respeitá-las, de protegê-las, então, se elas estão fazendo um trabalho de querer descer do grau em que elas se encontravam, então elas encontram-se decadentes. E é bem interessante, porque como elas é que fazem a ligação para trazer os filhos, então elas vão trazer filhos menos evoluídos do que ela. Então, mesmo ela se encontrando decadente, tem essa importância sim. Então, os homens, devido a esta condição da decadência, então eles param de considerá-las. E é bem importante cada um lembrar que o trabalho evolutivo sempre tem que encontrar-se numa condição pessoal. Conviver com pessoas que não merecem a consideração, que não se esforça,
para melhorarem, para compreender direito os ensinos, para compreender as tradições que nós recebemos, então nós entramos num processo decadente. E essa decadência a pessoa tem que lembrar assim: uma evolução é sempre na condição individual. Fica bem fácil quando a pessoa quer resolver a vida financeira dela. Então ela quer mudar o grau da condição que ela tem do financeiro, como por exemplo ter uma moradia, ou trocar de veículo, ou realizar passeios. Então ela desenvolve maneira para ter um conhecimento melhor da profissão que ela está executando, ou ter uma outra profissão. Então ela procura ter um melhor aproveitamento da capacidade de qualidade profissional, melhorar a sua condição de receita financeira. Teve que evoluir, teve que fazer os cursos, ele teve que qualificar. Então, para nós compreendermos direito os conceitos que nós recebemos, nós temos que estudar o livro Na Luz da Verdade e lembrar assim: nós temos que mudar a nossa maneira de ver, porque o nosso cérebro, quando dá uma informação nova, ele sempre procura colocar dentro da informação anterior que ele tinha. Então a pessoa não melhorou, ela fez uma adaptação com o conceito. Isso fica bem fácil assim de observar quando a pessoa vai ocupar uma nova moradia. Então ela procura fazer uma adaptação com os móveis anteriores que ela tinha, ou ela leva todos os móveis novos. Mas ela já tem uma base da moradia anterior, da cor da parede daquela moradia, do tipo do móvel. Ela fez uma adequação com o que ela já tinha. Com o conceito do livro Na Luz da Verdade, a pessoa tem que continuar estudando e procurando entender, não com o conceito anterior, porque tem um ensino que fala assim que tudo terá que se tornar novo. Então não é aproveitando informações anteriores, não é fazendo adequação, uma maneira de achar que está bom daquele jeito. Porque naquela nova profissão a pessoa vai levar a vivência física do tipo do relacionamento que ela tem que ter e de como ela teve o relacionamento anterior, como é possível melhorar o relacionamento atual. Evidentemente que a pessoa tem que lembrar assim, não é cedendo, mas a pessoa entrando com o peso dela, com a dignidade dela, com o conhecimento profissional. Então ela não entra assim numa nova etapa da vida, ela procura ter uma grandeza dentro dela para ela transmitir esta grandeza. Ela procura ter uma qualidade diferente. Nós temos que lembrarmos que nós temos que ter agora uma nova maneira de conhecer o livro Na Luz da Verdade. Lembrar que nós temos que fazer o esforço de nos elevarmos internamente. Porque a graduação, ela existe. A diferença de uma pessoa para outra é como ela conhece os ensinos. E temos que lembrar assim, a maneira que ela utiliza em valorizar a parte feminina, a parte da mulher. E o sexo fraco não é a mulher que é enfraquecida, é aquela condição da ligação que a mulher tem com o ideal superior, possibilitando assim que flui dentro dela uma condição superior. Isso fica bem claro assim que numa época bem recente anterior, ainda valorizava a mulher e valorizava o homem que tinha boas ideias. Sempre utilizamos esse termo assim, que atrás de um homem bem-sucedido apresenta uma mulher. Isso quer dizer que a mulher dá a ele aquelas informações, aquelas instruções de como ele precisa de proceder na vida, na sua maneira de sobreviver, na sua ida, na sua vinda. E existem muitos relatos assim. A mulher orienta assim de uma maneira que
possibilitando que o homem saia para a função dele e volta bem-sucedido, como por exemplo assim, a direção que ele precisa de ir, o jeito que ele precisa. Esta qualidade, para a mulher ter ela hoje, ela tem que lembrar assim, que as suas ascendentes tinham um valor no relacionamento, tinham um conhecimento. Então é bem interessante, porque muitas mulheres hoje falam assim da avó, ou algumas falam ainda da mãe, mas as referências ainda se encontram na avó que tinha um conhecimento, que tinha uma firmeza, uma determinação, que tinha uma segurança. Bem recente, nós temos as referências assim das qualidades superiores e a importância que a mulher tem, e a gente vai observando assim no nosso relacionamento, na nossa vida de família, de marido, na vida de filhos, na vida de pai. A gente vai confirmando assim que na família em que ainda tem a mãe, então os filhos voltam periodicamente naquela moradia para ver a mãe. E quando essa mãe vence o tempo dela na matéria grosseira, então os filhos diminuem a ida naquela localidade, naquela moradia. Então a condição assim de fazer o elo de ligação, a gente vai confirmando que a mulher apresenta esta condição. Quando acontece assim que a mulher venceu o tempo dela na matéria grosseira, então esses filhos espaçam a sua maneira de ir naquela localidade. O vínculo que existia entre os filhos, entre os irmãos ali, param de existir, diminui muito. Justamente porque quem fazia esse fio de ligação era a mulher, era a mãe. Então a mulher apresenta esta condição. Então muitas mulheres hoje é que precisam de ver se o caminho que elas estão caminhando vai possibilitar que elas no futuro tenham saúde e tenham a consideração daquele ambiente em que ela mora. E é bem interessante, porque no ambiente profissional nós sabemos assim que esta condição é menor. Então a consideração daquelas que trabalham, daquelas que julgam que são importantes pelo cargo que elas executam, então já foi confirmado assim que essa importância é relativa e que elas se encontram nesses postos de trabalho justamente porque elas apresentam uma qualidade profissional superior àquela que os homens apresentam. Mas esta condição é bem simples, porque normalmente ela tem que apresentar todas as condições para fazer a manutenção da moradia. Então, o sexo fraco, precisamos de estudar e de observar de onde vem esse termo, porque nós sabemos assim que o feminino, ele é tão importante na criação quanto o masculino. Ele cuida da parte do horizonte, da parte que apresenta mais delicada, a parte mais sensível. Mais sensível não quer dizer mais enfraquecida, porque quando ela orienta o seu companheiro de uma forma equilibrada, aquela orientação, através da sua sensibilidade, possibilitou que aquela orientação fosse correta e que ele seguiu e foi possível dar certo. Então o homem apresenta a parte positiva, a parte mais ativa. E nós sabemos assim que esta condição é bem importante, porque é o equilíbrio. Também temos que lembrar que a presença da mulher não está relacionado a matrimônio ou de viver juntos na mesma moradia. A presença dela, quando ela não degradou, apresenta uma condição superior no relacionamento. Então esse equilíbrio, esta apartação que existe do masculino, do feminino, sempre existe esta condição de querer procurar a integração do masculino procurando o feminino, do feminino procurando o masculino, do positivo procurando o negativo, do ativo procurando o passivo. Na esfera divina,
os anciãos se encontra com esta parte positiva e a parte negativa em equilíbrio. Então a cruz da criação se encontra com os anciãos na esfera divina como guardiões do Santo Grau, na esfera divina equilibrada. Eles possuem esse equilíbrio na sua vida, na sua maneira, nas suas irradiações. E os seres humanos apresentam estas apartações, procurando sempre uma condição de equilíbrio, e que muitas vezes, quando uma mulher apresenta equilibrada na sua maneira de ser, com o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, naturalmente ela já apresenta uma irradiação que, quando ela aproxima dos seus familiares, dos seus conhecidos, essa irradiação é transmitida, é sentida, onde tem aquela vontade de proteger a mulher. Então o homem tem esse sentimento em querer proteger a mulher, é justamente esta condição daquilo que ela está irradiando, esta condição superior que ela irradia, possibilita também ela fazer a ligação com o enteal superior, possibilitando assim que venham filhos sadios. Quando ela transgride as leis que o Criador instituiu, ou por ela mesma, ou recebendo influência, então ela dificulta a sua própria vida, passa a fazer uma ligação que não apresenta uma segurança, e que se vier filhos, virão filhos que são enfraquecidos, e se acontecer de vir filhos, muitas vezes já nascem mortos. A transgressão está sempre nesta condição assim, de não ocupar o lugar que foi destinado a ela na criação. Então, quando a pessoa não ocupa o lugar que é destinado pelo Criador na criação, essa pessoa está transgredindo e ela não merece aquela consideração, aquele valor. E com isso ela entra numa condição assim, de perder a consideração. Se perde a consideração, entra então a condição de não ser considerada. E quando uma pessoa não é considerada, ela também perde aquela coisa importante assim da autoridade, da autonomia, do posicionamento. Então, ao estudar o livro Na Luz da Verdade, a pessoa tem que lembrar que ela precisa de tirar de dentro dela os conceitos errados que ela recebeu e ela ir procurando, através dos milênios, de ir vendo a degradação que vem acontecendo. Quando fala de sexo fraco, não é a parte do corpo de matéria grosseira, é a parte que existe dentro da mulher que tem a ligação com o enteal superior, que o homem tem aquela vontade de protegê-la. Então, todas as vezes que a pessoa tem que estudar o livro Na Luz da Verdade, ela tem sempre que lembrar assim, que ela precisa de ter um novo conceito, uma nova maneira de ser, de esforçar-se, para que ela possa sair desta condição que se encontra num processo de degradação. Para ter filhos sadios, para ter filhos que apresentam aquela coisa muito importante, cada um tem que lembrar que é através da feminilidade, não pode interromper esta ligação, não pode receber influências para trabalhos masculinos, excessos de atividades físicas sem finalidades. Esse hábito assim que a gente tem de ir repetindo as coisas, cada um tem que ter uma responsabilidade. Então nós vemos assim que através dos anos vem acontecendo. Então estuda o livro Na Luz da Verdade.